Olá, Juliana Herman por aqui em um novo vídeo do Mais Conectado Digital e hoje para falar com você sobre as vantagens e as desvantagens de optar pelo Simples Nacional. Se você não sabe, o Simples é um dos 3 regimes tributários permitidos no Brasil e ele é o regime mais comum para as empresas que estão iniciando. Por ele ser o regime mais simplificado, ele acaba sendo o regime mais utilizado pelas empresas, porque ele tem uma categorização de ser voltado para micro e pequenas empresas, inclusive pelo limitador de faturamento. Hoje a gente tem no Brasil 3 regimes tributários, o Simples, o lucro presumido e o lucro real, mas o Simples acaba sendo o regime mais utilizado pela grande maioria das empresas. E aí agora eu vou detalhar para você 3 vantagens e 3 desvantagens de optar por esse regime. A primeira vantagem é a unificação dos impostos. O Simples ele reúne dentro do pagamento dos impostos 8 tributos federais. O imposto de renda, contribuição, INSS, ICMS ou ISS, inclusive os impostos que são repassados para outros órgãos que não são os órgãos federais, órgãos municipais e órgãos estaduais. E isso facilita bastante a vida dos empresários porque eles fazem uma única arrecadação, um único recolhimento por mês, onde contempla todos os valores que eles precisam arrecadar. O segundo ponto é que a folha acaba se tornando bem mais acessível, porque ela não tem toda aquela parte tributária de INSS sobre a folha de pagamento dos colaboradores. E com isso, então, acaba ficando um valor bem mais fácil de as empresas conseguirem manter uma folha de pagamento às vezes mais interessante. Tu precisa de mais colaboradores e aí acaba que se tu for presumido ou real, tu vai acabar tendo um desencaixe um pouco maior em relação ao INSS. O terceiro ponto é que o Simples ele tem um menor volume de obrigações acessórias se a gente comparar isso em relação ao lucro presumido e ao lucro real. Como ele é um regime mais simplificado e voltado para pequenas empresas, ele acaba sendo um regime que tem bem menos obrigações acessórias. Ele tem uma obrigação por mês para o fisco federal, outra para o estadual e outra para a prefeitura. Já as empresas que são presumido e real, elas têm muito mais que uma obrigação e as obrigações são muito mais complexas de serem preenchidas e entregues. Então acaba que essa também é uma outra vantagem bem interessante que faz com que a simplificação aconteça de forma muito mais fácil. Em relação às desvantagens, a empresa do Simples ela vai pagar sobre o faturamento que ela oferir. Não importa se ela tiver lucro ou se ela tiver prejuízo, ela vai pagar imposto desde que ela fature. Então faturou 10 mil, mas na verdade teve uma despesa de 20, vai tributar os 10 mil, diferentemente de uma situação de lucro real, por exemplo, que tu paga pela lucratividade. Então, se você tiver faturamento, você vai pagar. O segundo ponto de desvantagem é que quanto mais você fatura, mais a sua alíquota cresce, porque a alíquota do Simples ela é progressiva. Então você vai faturando mais e a sua alíquota consequentemente vai subindo. A alíquota do Simples hoje ela não é uma alíquota fixa, ela tem todo um cálculo que precisa ser feito, então a gente não consegue nem determinar antecipadamente qual ela é. E aí isso também acaba atrapalhando um pouquinho na questão de determinação dos custos da empresa, porque um mês tu paga um pouquinho mais, outro mês tu paga um pouquinho menos. Então a questão tributária ela acaba sendo um pouquinho mais complexa. E o último ponto de desvantagem é o limite de crescimento, porque o Simples ele tem um limitador de faturamento de 4 milhões e 800. Mas a partir de 3 milhões e 600 ele já não é mais interessante, porque acaba sendo bem pesado para as empresas que têm que pagar a diferença de ISS ou ICMS a partir desse faturamento. Então ele acaba limitando as empresas a crescerem e por isso ele acaba não sendo tão vantajoso. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal e acompanha. Até um próximo conteúdo.